Bom, pessoal, já faz alguns anos, na verdade, mas com mais ênfase de uns 5, 6 anos para cá, mas eu diria que isso começou basicamente, tirando com as lâminas tradicionais do Mister D2, essa inundação do mercado com lâminas em D2 começou assim com uma marca mais expressiva, acho que foi com o Ganzo G111, não é isso? 111? Acho que é. Em D2 com 62, às vezes 63 de dureza. E assim, antes o chamado budget knife, ou seja, a lâmina acessível, basicamente era com 8 cromo, 9 cromo, 7 cromo e tal. Várias companhias, mas várias, tinham lâminas nesse aço numa faixa de preço bem mais acessível. Mas como eu disse, desde o lançamento da Ganzo, do F111, eu acho, eu tenho dele, né? Mas eu não estou me lembrando se é F111 mesmo. Várias e várias companhias, pelo menos companhias de menos renome e menor tamanho do que as big ones tradicionais, né? Spyderco, Benchmade e por aí vai, tá? Começaram a lançar várias linhas, vários modelos, digamos, de entrada em aço D2. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho várias lâminas em D2, mas ele está longe de ser meu aço preferido. Isso é só uma questão de gosto pessoal, gente. Não quer dizer que ele seja melhor ou pior do que outros aços. É uma questão de gosto pessoal. Porém, algumas coisas eu tenho que ceder em relação ao D2. Apesar de não ser inoxidável, e não é, porque na composição as pessoas às vezes se enganam muito. Elas olham só a composição e está lá 11, alguns D2 às vezes até 12% de cromo. E aí a pessoa fala, é inox. Não, gente. Para o aço ser inox, ele precisa de 11% de cromo livre na matriz. Ou seja, esse cromo não pode ter formado carbonetos. Ele não pode ter ficado aprisionado nos carbonetos. Ele tem que estar livre na matriz para passivar a matriz, para ele formar óxido de cromo na superfície externa da lâmina e esse óxido de cromo proteger contra a corrosão. Isso é a inoxibilidade. Mas o D2, gente, ele tem cerca aí só de... se ele tiver, por exemplo, 11% de cromo na composição, ele vai ter aí 4% de cromo livre para passivar a matriz. Isso é muito pouco. Perdão, 4 não, 7% de cromo livre para passivar a matriz. Isso é muito pouco, né? Então, é por isso que ele é chamado de semi-inox. Porém, a inoxibilidade dele para ambientes como os ambientes brasileiros, com raríssimas exceções no sul do país ou na região litorânea, ele vai muitíssimo bem na tolerância à oxidação. Porém, é um aço que não aceita descuido. Não é um aço, por exemplo, para você cortar alguma coisa cítrica, alguma coisa mais ácida e tal, e largar na lâmina da noite para o dia. Ou não é um aço para você deixar guardado numa bainha. Ou não é um aço, dependendo das condições, para você deixar ele muito tempo parado sem manusear. Por quê?
pela composição dele de alto carbono, e sim, o D2 tem alto carbono, ele dá uma corrosão chamada corrosão em pitch, que nada mais é do que aquela corrosão que provoca buracos no aço. Por mais que você use uma lixinha fina para lixar, para tirar a corrosão, você não vai remover toda a área corroída, porque essa corrosão aprofundou na matriz do aço. Então fica aqueles pequenos poros escuros porque ainda tem uma oxidação ali, que nesse caso, estando lá dentro desses microporos, ou às vezes nem tão micro assim, protege contra evolução posterior da corrosão, gente. Então ele tem alguns probleminhas, porém, para a maioria das pessoas, ele é um aço que vai funcionar bem para o porte diário. Por quê? Tamanho de carboneto. Primeiro que ele tem carbonetos mastodônticos, gigantescos, né? Média 50 microns. O D2 ingote, né? Aquele fundido. O D2 spray, que é o metalurgia do pó, esses carbonetos já reduzem muito o tamanho. Caem aí para algo como 5, 8 microns de tamanho. Ah, Cabral, então é muito melhor. Depende, gente. Se você quer um aço D2 para excelente tolerância à corrosão, corrosão não, abrasão, excelente tolerância à abrasão, para cortar material muito fibroso, cordas, etc., o D2 ingote vai melhor do que o de metalurgia do pó. Porque esses carbonetos muito grandes resistem bem melhor ao desgaste de materiais mais abrasivos e resistem melhor ao despreendimento da matriz, quando estão lá no ápice do fio. Já o D2 na forma spray é mais fácil de afiar do que o D2 ingote, principalmente para você conseguir fios mais polidos, que no D2 nunca vai ser de todo possível aquele fio polidinho, como num 13C27, um 13C26, perdão, um 12C27, um 14C28N, um AUS8, um 420HC e por aí vai, tá? Por quê, gente? Por exemplo, muita gente pode achar que o aço D2 com alta dureza, por exemplo, 60 ou acima, 61, 62, 63, é muito difícil de afiar. Vejam bem, aço D2 para ser afiado em diamante, qualquer lâmina, qualquer aço, vai relativamente bem em placa diamantada. Mas, por exemplo, na Carborundo, na nossa Carborundo dupla face, lado grosso aí em torno de 120, por aí assim, podendo chegar a 160. O lado fino, 320, alguma coisa assim. Esses particulados de carborundo são grandes também. Então, para eles, os carbonetos gigantescos do D2 ingote não são problemáticos. A Carborundo abrade bem esses carbonetos, tanto é que se a pessoa for usar só a Carborundo e no máximo a pedra laranja da Sigma Fênix, o D2 eu diria que é fácil de desgastar, é fácil de fazer o fio, não de desgastar a lâmina toda, mas fazer fio e microfio é fácil. O problema do D2 ingote de carbonetos muito grandes é quando você começa a aumentar muito o grit das pedras. Por quê? Porque o tamanho das partículas abrasivas já começam a não concorrer com o tamanho dos carbonetos.
as partículas abrasivas vão ficando cada vez menor e aí começam a encontrar dificuldade cada vez maior para abradir os grandes carbonetos do D2 ingote. Então, por exemplo, eu diria que um polimento até uma pedra japonesa 1000, né, que teria aí um tamanho relativo de abrasivo em torno de 16, vamos dizer assim, deve estar em torno disso, 15, 16, você ainda consegue, com uma certa facilidade. Querer polir mais do que isso, gente, é muito sacrifício, principalmente se o D2 for mais duro, engote, tá? Então, por que eu estou falando que o D2 é muito bom para descer para a maioria das pessoas? Porque ele vai dar um fio, o termo que os americanos usam é crispy, ou seja, um fio, como eu diria, o crocante é a palavra que está me vindo aqui na transliteração, gente, mas é um fio, vamos dizer, nano denteado, tá? Então é um fio que corta bem materiais delicados e um fio que corta muito bem materiais fibrosos. Então ele é quase que um multitarefa, tá? E como eu falei, se você não quiser polir muito fio, é muito fácil de dar fio nele, principalmente com a carborundo. Depois, é relativamente bem fácil também com a Sigma Fênix. A japonesa 1000, uma King, por exemplo, já não é tão facinho, mas ainda vai. A partir disso, inclusive me parece um contrassenso você querer polir mais o D2, porque ele não vai permanecer nesse estado polido, mesmo que você consiga esse extremo polimento. Assim que você começar a usá-lo, qualquer coisinha um pouquinho mais abrasiva, ou ele tocando em superfície como madeira, plástico e tal, esses carbonetos muito grandes, que estão lá na borda extreminha do fio, que você conseguiu até polir, eles vão ser arrancados, tá? E aí vai ficar de novo aquele fio irregular, dentucinho, tá? Mas que corta muito bem. Corta, que é uma maravilha. Talvez seja muito difícil você conseguir um D2 engote, fatiar cabelo, você até consegue. Mas de que vai adiantar isso se a hora que você for usar na vida real, ele rapidamente perde esse fio polido? Não adianta de nada, gente. Então é trabalho jogado fora. E como é um aço antigo, qualquer companhia pode dominar o protocolo de tratamento térmico, então é relativamente fácil de tratar termicamente, é um aço relativamente barato, usando cintas lixas com grão 36 e por aí vai, para fazer o desbaste pesado nele, não é tão problemático para cinta lixa assim. E é por isso que as companhias conseguem oferecer lâminas até interessantes a preços bem competitivos, chamado preço de entrada. Porém, existe um problema que é quase insuperável na quase totalidade das companhias: a geometria. E por que eu estou falando isso? Exatamente por essa dificuldade maior ao se dar acabamento na lâmina, de você ter uma superfície um pouco mais polida, que todo mundo quer vender uma lâmina um pouco mais polida, até para dificultar a oxidação e tal. Mas aí eles produzem aquelas lâminas, gente, que são peitudas. O que é isso? São troncos de pirâmide, onde não é o V0, é um tronco de pirâmide. E aqui é que é feito o fio. Então, quer dizer, são lâminas que vão cortar relativamente mal. Mas isso não é problema só do D2. A quase totalidade das companhias fazem isso com praticamente todos os aços.
São raros os modelos em várias companhias que têm uma geometria de fio excelente de fábrica. Aliás, não são raros, são raríssimos. Então, só para os amigos terem uma ideia, deixa eu colocar o óculos aqui, vamos ver. Paquímetro travado a 1 milímetro. Essa lâmina foi passada toda ela na lixadeira, tá? Toda ela foi passada na lixadeira. Para quê? Para diminuir a espessura na região do fio, para torná-la lá, ó, o mais próximo possível de full flat. Tá vendo? Um flat verdadeiro. Então vejam bem. Espera aí que eu tenho que aproximar aqui do óculos. 5 milímetros aqui. Paquímetro entra travado a 1 milímetro. 6 milímetros aqui. Tá? 6 milímetros. Vamos ver para cá, aproximando o óculos de novo. 6,5 milímetros aqui. Vamos ver para mim olhar. 7 milímetros aqui. Então, gente, isso confere a essa lâmina, não originalmente, mas como ela está hoje, uma habilidade de corte que eu diria é boa a muito boa. Por quê? Isso é uma classificação minha, tá? Vocês não vão achar isso em lugar nenhum. É uma classificação que eu criei para mim. Lâminas em que o paquímetro travado a 1 milímetro entra 1 ou 2 milímetros no fio, eu chamo de habilidade de corte ruim. Entrou 3, 4, regular. 5, 6, boa. 7, 8, muito boa. 9 ou acima, excelente. Essa é uma classificação minha, que serve para os meus propósitos de definir, sem usar na prática, porque a melhor forma de definir se uma lâmina tem boa habilidade de corte ou não é na prática, naquilo que você vai cortar, mas apenas com dados de geometria, números. É uma classificação que eu criei para mim, para definir de antemão, por exemplo, na hora de eu comprar ou não uma lâmina, se ela tem boa habilidade de corte ou não. Então, de novo, 1, 2 ruim, 3, 4 regular, 5, 6 boa, 7, 8 muito boa, acima de 9 excelente. Tá? É lógico, gente. Fatores como é Saber, é Scandi, é Full Flat, é Hollow, é Chisel Grind, tudo isso vai interferir também. Mas só esse detalhe do quanto o paquímetro entra, gente, já é uma orientação e tanto para você ter essa ideia. Só que, na prática, de fábrica, dificilmente você vai ver um D2 que tem, vamos ver aqui, espessura máxima de espinha. 1, 2, 3, 3,4 milímetros aqui, 3,4 milímetros aqui, vai fazendo um distal taper, ó, 2,8, 2,1, 1,9, ou seja, ela nitidamente afila daqui para lá. E olhem esse detalhe aqui, ó. É uma lâmina que está no uso, tá? Principalmente para cortar vegetais, carne, coisa. Olha só a oxidação. Eu não sou o mais desleixado de todos, mas também não sou lá muito cuidadoso com lâmina, não. E, no entanto,
há uma oxidação aqui. A gente usa boa e velha saliva. Papel higiênico muito fino e olha só. Saiu praticamente tudo. Olha lá. Mas vocês estão vendo que ficou uma manchinha preta no lugar? Ou seja, já começou nesse pouquíssimo tempo a haver uma corrosão de pitch aqui. Isso é coisa de dias, gente. Não mais do que isso. Na face da lâmina não tem nada. Aqui ainda tem alguma coisinha aqui, ó. Mas vejam bem, só um papel higiênico, que é macio e pouco abrasivo, por motivos óbvios, né? Remove, tá? Mas se essa penugem de corrosão permanecesse por mais tempo, e aí é um pouco mais de tempo, tá, gente? Não é 2 dias que vão fazer isso, não, mas mais tempo provocaria pitch. Se os amigos perceberem, vocês estão vendo uma manchinha mais ou menos arredondada aqui. Deixa eu ver se com a luz. Aqui tem outra menos intensa aqui e tem uma aqui. Isso, quando ele chegou para mim, eu pinguei limão em diferentes tempos, pinguei 3 gotas e deixei de ver. E ele deu essas manchas. Você vê, a mancha continua lá depois de anos e anos e anos e anos. Mas não foi para frente, gente. Então, essa é uma vantagem do D2. Tem a desvantagem da corrosão em pitch, mas tem a vantagem também de, com um mínimo de cuidado, sua lâmina permanecer ótima, assim, ad infinito. O D2, gente, para quem tem dúvida também se a lâmina dele é D2 ou não, o D2 tem uma característica. Olha lá, a lâmina está até suja de alimento. Vocês verem que eu não sou esse primor de cuidado com lâmina. O D2, ele tem uma característica de cor que ajuda bem a pessoa a distinguir se é D2 ou não. O D2, principalmente com ele um pouco mais polido, ou com ele menos polido também, vai aparecer do mesmo jeito, ele tem um tom meio dourado, meio alaranjado. Vocês já viram quando vocês cascam uma laranja, cascando a casca fininha, e ela fica branca no início, mas se você deixá-la um pouco fora da geladeira ou exposta ao ar, daí a pouco aquele branco começa a ficar um pouquinho amarelado, um pouquinho alaranjado. Os americanos chamam isso de orange peel, ou seja, esse tom alaranjado é característica do D2, gente, justamente porque ele não é inoxidável, ele é semi-inoxidável. Então isso é quase como se fosse... isso é mal comparando, tá, gente? Não tomem isso literalmente. É quase como se fosse uma patinazinha de oxidação. Então, se você pegar o D2 e olhar com muita atenção sobre uma luz boa e tal, e comparar com outras lâminas de outros aços, você vai ver que outros aços são mais prateados. O D2 tem uma ligeira tendência ao dourado. Você não vai ver um D2 dourado, gente. Estou falando uma tendência. E o fio dele, normal, é isso aqui, ó. Você consegue até ouvir. Vamos ver o cabelo. Ele está no uso, tá? Mas ainda está rapando o cabelo. Mas ele é um fio que, ao cortar, a sensação é de que ele é áspero, tá? Se ouve um crrr. E é isso que torna ele bom em muitas coisas. Tanto para cortes delicados de materiais não abrasivos, quanto para cortes de materiais mais abrasivos. E esse fio
tende a durar um pouco, mas justamente pela irregularidade na borda extrema, ele, ao se desgastar, ele se desgasta de maneira não uniforme, então tende a manter esse nano serrilhado, o que faz com que ele corte, mesmo quando ele começa a ficar mais cego, tá? É como uma serra de pão, que com os dentes ela corta mesmo estando bem cega às vezes, tá? Então, esse é o D2, gente. É o novo queridinho do mercado para quem não tem rios de dinheiro, tá? Ou seja, para um consumidor médio como a gente, que gosta só de uma lâmina que corte bem, ele é uma boa opção, com as suas restrições, obviamente, tá? Mas é uma boa opção. Não, como eu falei, não é o meu favorito, mas mesmo não sendo, eu uso porque eu acho efetivo. Para mim, gente, gosto pessoal, eu consigo distinguir muito bem gosto pessoal de efetividade. Eu tenho lâminas que eu adoro, mas que são menos efetivas que muitas outras. E aí elas são preteridas no uso, porque eu quero algo que funcione bem, que eu faça menos esforço para cortar. E o grande problema, e aqui não é só do D2, mas muito principalmente no D2, é a geometria de fábrica, que dificilmente vocês vão encontrar uma lâmina robusta assim, porque isso é robusto, tá? Essa espessura é uma robustez interessante, com o fio de fábrica, a região do fio, o paquímetro entrando às vezes até 7,5 milímetros, tá, gente? Isso é uma habilidade de corte muito boa. Não é à toa que ele é usado na mesa para cortar uma série de coisas, tá? Ah, Cabral, você não tem faca de cozinha com geometria melhor do que essa? Tenho, gente. Mas, por exemplo, vocês querem ver uma coisa que esse canivete, estou falando especificamente desse por causa da geometria, se desempenha excelentemente bem? Tomate. Ah, Cabral, é fácil cortar tomate, você acha? Pega tomate maduro, pega sua faca de fio polido, vai cortar a casca dele, vai tirar a fatia fininha dele sem ele esborrachar. Você acha fácil? O D2 faz isso brincando. Por quê? Por causa desse fio nanoserrilhado dele. E com detalhe, a boa e velha chaira de aço lisa, com suas famosas 2 passadinhas, vai só realinhar sem matar esse nanoserrilhado. Então isso aqui vai continuar cortando por muito, muito tempo. Cabral, então você escolheria o D2? Escolheria, porém, vejam bem o detalhe. Se eu tivesse 2 lâminas exatamente iguais, idênticas na geometria, ou seja, se eu tivesse um clone dessa lâmina em 440C, tá? Que esse é inox, tá? Esse tem mais de 11% de cromo livre na matriz. Se eu tivesse uma lâmina exatamente igual, mesma geometria, do jeito que essa está aqui hoje, tá? Então, paquímetro travado a 1 milímetro, entrando 7,5 mais para cá. Esse D2 aqui especificamente tem 60,61, tá? É a dureza dele. Se eu tivesse uma lâmina idêntica em 440C, com 59 de dureza, que sim, o 440, a Ganzo mesmo tem vários 440C com 59. Eu, como gosto pessoal, não é que seja melhor, é gosto pessoal. Uma lâmina idêntica a essa, 440C, 59 de dureza, eu preferiria em 440C. Por quê, Cabral? A retenção de fio seria, nessa dureza de 59, menos de 10% inferior a um D2 com 60, 61, menos de 10% inferior, ou seja, na prática do dia a dia você não perceberia essa diferença.
um pouco mais rápido de afiar, não é fácil, é mais rápido de afiar, aceita um polimento maior, então você tem uma maior flexibilidade de fio polido, áspero ou não, com um detalhe, muito mais tolerante à corrosão. Com 440C não ocorreria isso que vocês viram aqui, e o limão, pelo tempo que foi deixado nesse D2, não mancharia a lâmina, tá? Então eu teria basicamente a mesma retenção de fio, mesmo com uma dureza de 59 contra 60, 61, porém muito mais tolerante à corrosão. Então, para mim, isso é uma vantagem, principalmente para aquelas pessoas que lidam com carne ou caça. Ah, Cabral, mas o D2 não é bom para esfolar? É excelente. Só que exige esse cuidado. Se fosse em 440C, seria basicamente tão bom quanto, principalmente se você acabasse os fios da mesma forma, ou seja, acaba um fio desse só na laranja, acaba o fio do 440C só na laranja, se ambos tiverem um tratamento térmico bom, eu continuo preferindo o 440C. Não é que ele seja melhor, é gosto pessoal, pelo somatório de características dos dois aços, tá, gente? Então, quem vê uma lâmina em D2, pode ser como eu, que não é o maior fã de D2. Mas se a lâmina tiver boa geometria, não hesite em comprar. Porque é um aço versátil para o porte diário. Ele corta de um tudo relativamente bem, tá? E com essa vantagem de nas D2, gente, comumente você acha ele 60 acima de dureza, de 60 para cima. É muito comum em várias companhias você achar D2 nessa dureza. Então é uma dureza interessante, onde ele vai rolar menos, tá? Então isso é interessante. Ao passo que, por exemplo, um aço muito bom, que eu gosto pessoalmente, é um dos meus preferidos, o 12C27, que trabalharia muito bem na dureza de 60. O corriqueiro, para não falar praticamente o que sempre acontece, então vamos falar que praticamente sempre acontece, é você achá-lo no máximo com 58, de 56 a 58 como dureza máxima. Então, nesse ponto, o D2 ainda tem essa vantagem. Como ele é um aço endurecível ao ar, né? Ou seja, o tratamento térmico dele, nos termos americanos, não no nosso, o endurecimento dele é ao ar, então é mais fácil, inclusive. Tá ok? Então, só reenfatizando, nos últimos 5, 8 anos, é o aço que virou o queridinho de mercado de quem não tem rios de dinheiro ou não quer gastar rios de dinheiro investindo em aços de ponta de não sei o que e tal, que vai te dar uma boa retenção de fio, uma dureza muito boa, só fica devendo para quase totalidade dos modelos de todas as companhias, geometria boa igual essa, do jeito que ele está hoje, tá? Uma facilidade de afiar em pedras não muito finas, tá? E uma retenção de fio interessante, tá ok? E tudo isso com um preço competitivo que ninguém pode abrir mão hoje em dia. Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.